Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1102 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. O Clube da Lei é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudo totalmente focado na sua realidade, com muita estratégia e autonomia. E vem conhecer também a Editora Integrada. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser uma monografia ou TCC, algo que já estava ali na sua gaveta e você não tinha a esperança de publicar um dia, não pensava nisso como uma oportunidade e agora você tem um parceiro para lhe ajudar nisso. E, gente, quem estuda para concurso tem que publicar, tá? É muito importante em uma prova de títulos. E, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E eu já vou começar aqui lhe dando uma boa notícia, que o informativo de hoje é pequenininho. Um dos menores que eu já peguei nesses anos aqui comentando informativos do STF. Eu devo dizer que eu adorei. Vamos lá. Primeiro julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por limitar o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo, lei estadual que obriga a inclusão na lei orçamentária anual das escolhas manifestadas pela população em consulta direta, no que diz respeito à destinação de parcela voltada a investimentos de interesses regionais e municipal. Meus amigos, muito cuidado, porque uma afirmação dessa em prova é muito fácil da pessoa errar. Porque se você pensar, uma lei que permite esse tipo de consulta prévia, inclusive com caráter vinculante à população antes da elaboração da lei orçamentária anual, parece algo muito democrático, não parece? Parece demais. Então a tendência para quem não conhece o julgado, muitas vezes, é a de afirmar que essa lei é constitucional. Mas o STF entendeu que não. Trata-se aqui da Lei 11.179 de 98 do Estado do Rio Grande do Sul. E o grande ponto é que essa lei traz essa consulta prévia popular como algo obrigatório e vinculante. Esse é o ponto, vinculante. E aí o STF entendeu que isso é inconstitucional, por quê? Porque a iniciativa do orçamento ela é exclusiva do Poder Executivo. Esse ponto, inclusive, já tinha sido debatido pelo STF na ADI 2680 também do Rio Grande do Sul. Só que essa ADI ela foi impugnando um trecho da Constituição Estadual. Agora foi impugnando a lei ordinária, que tratava sobre esse tema, que era a Lei 11.179 de 98 do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, obviamente, a solução nas duas oportunidades foi a mesma. O STF entendeu que se trata de lei inconstitucional. E qual o grande ponto? O grande ponto é ser uma etapa obrigatória e vinculante. E aí, entendeu-se aqui, o relator foi o Nunes Marques dessa ação. E ele entendeu que nem sequer seria o caso de dar uma interpretação conforme a Constituição. Porque ele disse, olha, para que eu vou dar uma interpretação conforme a Constituição se não se está em debate aqui a questão de se pode ou não existir uma consulta popular prévia? É claro que pode. Consulta popular sempre vai poder existir, sempre é recomendável que exista debate. Enfim, o que não pode é que isso seja uma etapa vinculante. Não pode essa lei vincular o chefe do Poder Executivo, já que, como eu já disse, essa iniciativa da lei orçamentária anual é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Como é que ficou o destaque, gente? É inconstitucional por limitar o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo, lei estadual que obriga a inclusão na lei orçamentária anual
das escolhas manifestadas pela população em consulta direta, no que diz respeito à destinação de parcela voltada a investimentos de interesse regional e municipal. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir a forma e o modo de exploração desses serviços, legislação municipal que estabelece a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de antenas, postes, torres, contêineres e demais equipamentos relacionados às estações transmissoras de radiocomunicação. Meus amigos, isso aqui é julgado clássico no informativo do STF. Eu acho que no mínimo uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, se duvidar, tem decisão nesse sentido. E até por isso, no nosso material nós temos uma tabela só com decisões que tratam sobre esse tema e que eu trouxe aqui também no informativo escrito. Mas basicamente, qual é o ponto? O ponto é que legislar sobre telecomunicações é competência privativa da União. E, além disso, a forma e o modo de exploração do serviço também é exclusivo da União, artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal. E o caso concreto aqui é um clássico. O município, que aqui no caso era o município de Guarulhos, São Paulo, ele queria regulamentar a ocupação do solo em relação à instalação dessas torres de telefonia, com base em quê? Com base em uma suposta preocupação com o direito ambiental. Com que objetivo? Com o objetivo de estabelecer uma taxa de instalação, licença e funcionamento da instalação dessas torres. Um clássico. Isso é constitucional, gente? Não, isso não é constitucional. Inclusive, já tem tese de repercussão geral sobre esse tema, tá? Tema 919. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa. Então, gente, sempre que vier algo assim, onde o município quer regular a instalação de antena de telefonia, e aí a desculpa pode ser qualquer um, às vezes é para a questão de regular limite de exposição à radiação, às vezes é por proteção do meio ambiente, então cada um traz sua desculpa, mas quase sempre o que se quer é estabelecer uma taxa de licenciamento, e é inconstitucional, tá? Como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por invadir a competência da União privativa para legislar sobre telecomunicações e exclusiva para definir a forma e o modo da exploração desses serviços, legislação municipal que estabelece a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de antenas, postes, torres, contêineres e demais equipamentos relacionados às estações transmissoras de radiocomunicação. E o último julgado do dia, meus amigos, eu falei que o informativo de hoje era pequenininho. O último julgado do dia foi uma tese fixada na ADI 5635 do Distrito Federal, e a tese é a seguinte: são constitucionais as leis 7428 de 2016 e 8645 de 2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Basicamente, gente, essas duas leis do Estado do Rio de Janeiro trouxeram uma forma de equilibrar, digamos assim, a concessão de benefícios fiscais relacionados a ICMS. Basicamente, o que eles disseram? A empresa, você tem o benefício de ICMS, então você tem um incentivo fiscal, você está pagando menos? Não tem problema, mas vamos fazer assim. Pega aquele valor que você está pagando a menos, então pega a diferença entre o valor que você pagaria sem o incentivo fiscal e aquele valor que você efetivamente paga, e você vai ter que pagar pelo menos 10% desse valor para um fundo estadual de equilíbrio fiscal. E aí depois eles viram que deu bom e fizeram o quê? Criaram outro fundo. Disseram, já que você já paga 10% aqui por esse fundo, pague também
10% para o Fundo Orçamentário Temporário. E aí, basicamente, criou-se aí esses dois fundos, o primeiro em 2016, o segundo em 2019. Esses fundos têm alguma vinculação específica, algum programa governamental, etc? Tem não. Por que eu pergunto isso? Porque se tivesse, era inconstitucional. O artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal traz exatamente a vedação da criação de imposto direcionado à composição de um fundo que seja vinculado a uma receita específica. Então, ou melhor, um programa governamental específico. Então, se houvesse essa vinculação, já era inconstitucional. Segundo ponto, criou-se aqui algum tipo novo de tributo? Não, entendeu-se que na verdade mesmo, isso aqui é ICMS. Basicamente, se está ali criando um mecanismo de rebalanceamento, digamos assim, dessa isenção fiscal que foi concedida. Então, na verdade, aqui não existe a criação de um novo tributo, não se trata de uma medida desproporcional e, por conta disso, se entendeu que são, sim, constitucionais esses fundos. Então, basicamente, aqui só se deu mesmo a interpretação conforme a Constituição, para poder determinar que, de fato, não se pode trazer nenhum tipo de interpretação no sentido de que essas receitas são para um programa governamental específico e também para garantir a não cumulatividade do ICMS em relação ao depósito ali instituído. E, além disso, determinar também que são aplicáveis a esses depósitos as regras que são pertinentes ao ICMS. Então, basicamente, vai tratar isso aí como ICMS mesmo. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Ou melhor, como é que ficou aqui a tese fixada? São constitucionais as leis 7428 de 2016 e 8645 de 2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. Meus amigos, por hoje foi isso. E veja só, o podcast de hoje só deu 12 minutinhos, que coisa maravilhosa, não é? E eu agradeço a vocês que ouviram até o final e até a próxima.